Então, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos da estratégia da Missão Aliança para o próximo quinquênio, né, que é 2020 e 2024, mas todo mundo sabe o quanto ficou comprometido esse ano 2020. Então, a gente está contando já que essa estratégia, a implementação, de fato, será de 2021 a 2024. Mas, normalmente, a Missão Aliança vem pensando para um quinquênio, né? E anualmente, essa estratégia vai se desdobrando em planos de trabalho anual. Então, eu quero compartilhar algumas ideias, especialmente para a gente nova que está chegando. Eu vou, talvez em alguns pontos vai ser um pouco repetitivo para quem já anda com a Missão Aliança há 8, 10, 12 anos, mas de qualquer forma a gente quer reforçar aqui alguns pontos fundamentais da nossa identidade e que define a nossa vocação e a nossa missão. Então, eu vou usar uns slides, espero que funcione aí. Vocês podem me falar se tá ok. Está funcionando bem, dá para ver. Tá com a tela aberta toda? Tá visível? Tá legível? Pode Sim? colocar para apresentação, Bebeto, que aí fica maior. É melhor? É. Aí. Melhor assim, né? Ok. Dentro do processo de construção da estratégia para esse próximo quinquênio, foi modificada, inclusive, a identidade visual da Missão Aliança. Os mais antigos aí sabem daquele Mzinho com um peixinho no meio. Agora a nossa marca foi modernizada e manteve essa imagem do peixe aí, que é um símbolo também da nossa fé. Okay. Então, o primeiro ponto seria isso, né? Quem nós somos, né? A Missão Aliança é uma organização cristã, independente ou interdenominacional, né, de caráter diaconal. A Missão Aliança já tem 119 anos de trabalho contínuo e atualmente é uma das maiores organizações missionárias da Noruega, né, por causa do alcance internacional e das atividades que tem no exterior. Nós operamos hoje no continente africano, né, Libéria e Serra Leoa, na Ásia, Camboja, Vietnã, Filipinas, China e Nepal, e aqui na América Latina, Brasil, Equador e Bolívia. A missão é uma organização diaconal. Diaconia é o termo que resume e descreve o trabalho da Missão Aliança. Quando a gente fala de diaconia, a gente não está falando de um projeto. Entendemos que diaconia é o estilo de vida adotado por Jesus e é o estilo de vida que Jesus recomenda para os seus seguidores. Jesus disse, muito conhecido o texto, João 13, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Diaconia é o estilo de vida que Jesus adota para si mesmo e é o estilo de vida que Jesus recomenda para os seus seguidores. Então, nós entendemos que diaconia não é projeto, diaconia é estilo de vida daqueles que seguem Jesus de Nazaré. A diaconia, ela é uma ação que deriva da fé e que tem como finalidade transformar um contexto de sofrimento e de injustiça. Por isso, nós diferenciamos a diaconia da ação social. Pode ser que na prática as coisas sejam muito parecidas, mas a raiz da prática diaconal é a fé e é a comunidade de fé, é a comunidade de Jesus. Então, a diaconia é uma ação que deriva da fé e tem o propósito de transformar um contexto de sofrimento e de injustiça. Então, um pouco de quem nós somos. A estratégia da Missão Aliança é construir uma forte aliança contra a injustiça. Essa é a nossa estratégia.
A nossa nova declaração de fé é uma declaração inspirada nas palavras de Jesus e quando ele ensina os seus discípulos a orar. Tem muito a ver aí com o que a Adriane já tocou, né? Em Mateus capítulo 6, verso 10. Na terra como no céu. Nós acreditamos que Deus, por meio de Jesus, ele está fazendo novas todas as coisas. É assim que nós lemos em Apocalipse. E nós entendemos e cremos que a meta final da história é a reconciliação de todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. É o que Paulo diz escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20. O apóstolo Pedro, não sei se você se essa passagem já saltou aos seus olhos na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro diz que aguarda o tempo, que chegará o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Atos capítulo 3, verso 21. Então a gente vê em toda a Bíblia essa ação de Deus, não uma ação para levar as pessoas para o céu, mas uma ação para trazer o céu para as pessoas. Uma ação de caráter reconciliador, renovador, restaurador e não destruidor. Deus, por meio de Cristo, reconciliando todas as coisas, celestiais e terrenas. O apóstolo Pedro falando dessa expectativa, que nós esperamos o dia em que todas as coisas serão restauradas. A visão, essa declaração de visão da Missão Aliança tem a ver com isso. Tem a ver com essa expectativa que nós temos, tem a ver com essa visão que nós temos a respeito do mundo que Deus, a respeito da maneira ou do plano de Deus, do projeto de Deus para a humanidade e para toda a sua criação. Nós queremos olhar para esse mundo futuro e queremos que essa visão a respeito do mundo futuro inspire a nossa prática no presente. Então nós aguardamos esperançosos por esse mundo onde a verdade, o amor e a justiça triunfarão. Mas aguardamos não como espectadores. Nós aguardamos, como a Adriane falou, como esses inconformados, como gente que está em movimento, está cooperando com Deus em seu propósito de manifestar o seu reino aqui na terra, da mesma forma que este reino se manifesta no céu. E uma boa notícia, meus irmãos e irmãs, a gente tem muita tranquilidade para crer que o reino de Deus é obra de Deus. Nós não temos a menor dúvida disso. Mas dentro desse plano de Deus, há lugar para as ações humanas. Isso é maravilhoso, isso é uma boa notícia. E a gente entra aí. O reino de Deus é obra de Deus, mas dentro desse plano de Deus, há lugar para ações humanas. Então, a nossa visão, a nossa declaração de visão na terra como no céu tem a ver com tudo isso. Nós temos também uma nova declaração de missão, né? Que é promover dignidade em um mundo injusto. Essa é a nossa nova declaração de missão. Promover dignidade em um mundo injusto, e eu não tenho a menor dúvida que nós estamos na mesma página, linkados e aliançados com vocês nesse propósito. Todo ser humano é criado à semelhança de Deus, com capacidades e aptidões independentes de sua aparente condição social. Nós queremos inspirar, fomentar e apoiar práticas diaconais que afirmam e restauram a dignidade das pessoas. E é importante que a gente alinhe essas coisas, porque nós estamos juntos porque cremos nisso. Nós estabelecemos essa parceria e nós temos essa rede porque nós temos pontos de convergências fundamentais e que nos unem, que nos coloca numa mesma rede. E é importante, e a gente quer reforçar isso. Como organização missionária, nós queremos inspirar, fomentar e apoiar práticas diaconais que afirmam e restauram a dignidade das pessoas. Práticas diaconais que encorajam
aqueles que estão com medo. Você deve estar encontrando gente com medo. Quem tem medo não luta. Quem tem medo não luta. E nós queremos inspirar práticas diaconais que encorajam as pessoas. Levantam aqueles que estão caídos. Nós queremos inspirar, fomentar e apoiar práticas diaconais que recuperam a vista dos que estão sem enxergar. Nós queremos sensibilizar as pessoas. Nós queremos fomentar consciência crítica. Nós queremos ajudar as pessoas a ler o mundo a partir da perspectiva de Deus. E quem lê o mundo a partir da expectativa de Deus não se conforma com este mundo. Quem se acomoda com as coisas do jeito que estão, quem cruza os braços diante da injustiça, quem cruza os braços diante da corrupção, quem cruza os braços diante da maldade, não está lendo o mundo a partir da perspectiva de Deus. Não está. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não acomoda as pessoas. Esse Evangelho que acomoda as pessoas não é o Evangelho de Jesus de Nazaré. E nós queremos trabalhar intencionalmente nessa aliança com vocês para desenvolver práticas diaconais que recuperem a vista dos que estão sem enxergar. Práticas diaconais que liberta e que dá voz àqueles que foram emudecidos. Queremos apoiar práticas diaconais que reafirmam a santidade da vida e a presença de dons em todos. Práticas diaconais que promovem a paz e a justiça aqui na Terra. É nisso que nós estamos. E é isso que nos coloca numa mesma mesa, numa mesma rede. Os objetivos gerais da Missão Aliança seguem sendo os mesmos da estratégia anterior. Nossos objetivos como organização é combater a pobreza, promover a justiça e partilhar a fé. Nós não somos uma organização de desenvolvimento comunitário. Nós trabalhamos e entendemos que o desenvolvimento e a técnica de desenvolvimento comunitário é uma ferramenta e um instrumento de transformação. Mas nós somos uma organização de base cristã, nós somos uma organização missionária. E nós queremos, ao mesmo tempo que combatemos a pobreza, nós queremos promover a justiça, mas ao mesmo tempo que promovemos a justiça, nós queremos partilhar a fé. Partilhar a fé em Jesus. Os valores fundamentais, temos outros, mas só quero realçar alguns aí da nossa prática e que é importante que todos tenham conhecimento. Nós valorizamos a presença, a proximidade dos nossos parceiros. Nós queremos estar perto das pessoas. Nós queremos ser próximos daqueles que estão caídos. Nós valorizamos também a competência, a excelência naquilo que fazemos, o profissionalismo naquilo que fazemos. Nós temos um compromisso de fazer todo o esforço necessário, o investimento necessário para que a gente se mantenha atualizado, para que a gente trabalhe de maneira criativa. Nós valorizamos a confiança, nós valorizamos esse espírito de aprendiz que tem em nossa rede. Isso nos alegra muito e nós queremos considerar isso como um valor. Além de presença e competência, ousadia. Ousadia. Nós ficaremos do lado dos pobres e marginalizados. Assim, saibam disso. Vocês que estão na nossa rede, que têm essa consciência, e eu espero que essa consciência seja preservada e ampliada e aprofundada. Nós temos lado, porque nós acreditamos que Deus tem lado. Deus não é neutro. Deus não é neutro. Na verdade, o neutro Deus não suporta. Para mim, o neutro é o morno, e o morno será vomitado. Deus não suporta o morno. Nós temos lado. Nós ficamos do lado do mais fraco. Nós ficamos do lado dos pobres e marginalizados. E nós queremos ter a ousadia necessária para desafiar as estruturas que geram opressão, que geram morte na sociedade. E nós temos absoluta certeza, isso é valor para a gente, que Deus é parceiro nosso. Deus é parceiro nosso nessa opção
de ficar do lado do pobre, de ficar do lado do marginalizado. Na Bíblia toda a gente vê essa opção de Deus. Essa opção de Deus. E Deus chamando o seu povo e alertando o seu povo a respeito de grupos que existem na sociedade que precisam ter um cuidado diferenciado, né? O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Esse é o quarteto da vulnerabilidade. O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Dá uma olhada na Bíblia toda e você vai ver o carinho de Deus para com essas pessoas. Deus tem lado. Deus tem lado. Se tiver aqui o opressor, se tiver aqui o oprimido, Deus fica do lado do oprimido. Deus tem lado, Deus não é neutro. Então nós queremos ter a ousadia necessária para nos posicionarmos com firmeza, não tolerando aquilo que Deus não tolera. Amando tudo que Ele ama, mas não tolerando aquilo que Ele não tolera. Isso é valor para a gente inegociável. Inegociável. Como que nós alcançaremos a nossa missão? A Missão Aliança faz parte de uma aliança global para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Você deve conhecer os ODS. Se não conhece, dê uma olhada, dê uma pesquisada. Inclusive, tem vários segmentos, né, do mundo evangélico no Brasil, que envolve, né, seminários teológicos, organizações também baseadas na fé, que estão pensando e fazendo uma reflexão a respeito dos ODS e buscando encontrar sustentação e fundamentação bíblica para esses objetivos. A Missão Aliança trabalha alinhada com esses objetivos. Tem um livro que eu quero recomendar, caso você não conheça, foi publicado no Brasil pela Editora Esperança, organizado pelo Jorge Barro, da Sul-Americana, pelo Wellington, da Visão Mundial, alguns de vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo, Igreja e ODS. Esse é um livro que trata exatamente sobre esse tema, né? Do papel da igreja no mundo, né? E essa possibilidade de alinhamento dos nossos objetivos com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Da missão da igreja na cidade e a relação da missão com esses objetivos. Dá para você dar uma olhada e pesquisada sobre isso. O trabalho da Missão Aliança contribui especialmente com o objetivo ODS 1. O objetivo 1 diz que é este: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. As atribuições estratégicas da Missão Aliança são o desenvolvimento comunitário, geração de trabalho e renda e mobilização pela justiça. Dentro do desenvolvimento comunitário, nós esperamos, né, ao final desses 5 anos, dessa nova estratégia, nós esperamos alcançar alguns resultados e algumas metas e partilhamos com vocês aqui, depois enviaremos esses documentos, porque é importante que a gente trabalhe de maneira alinhada. Nós esperamos que as comunidades onde nós atuamos, elas ganhem a capacidade de mobilizar e organizar iniciativas de desenvolvimento em favor dos pobres de maneira responsável. Nós queremos empoderar, nós queremos potencializar os movimentos que existem nos territórios onde nós atuamos e nós queremos qualificar e fortalecer essa comunidade onde nós trabalhamos, o território onde nós trabalhamos, para que eles assumam esse compromisso de desenvolver ações em favor dos pobres de maneira responsável. Uma outra meta, nós esperamos que as comunidades reivindiquem os seus direitos e trabalhem em parceria com instituições do setor público e privado. As organizações que nós apoiamos, que são representadas por vocês, e nós temos visto muito avanço nessa área e nós queremos avançar ainda mais. Essa capacidade que a organização precisa ter de dialogar com outras instituições, com outros órgãos do setor público, do setor privado, pensando no desenvolvimento do território. Essa abertura para o diálogo, essa capacidade de dialogar, inclusive com aqueles que não são da mesma fé que nós somos.
Outra meta é que as comunidades sejam mais resistentes às mudanças climáticas. Isso é uma ênfase muito forte em outros países, mas também no Brasil, e nós queremos apoiar e trabalhar intencionalmente para resgatar nas nossas comunidades de fé, nas nossas organizações, essa sensibilidade e essa vocação para cuidar da criação de Deus. Uma outra meta é que os grupos marginalizados e vulneráveis sejam protegidos, incluídos e capacitados. Nós não queremos deixar as pessoas na condição de espectador daquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos incluí-los. Nós queremos que eles sejam resgatados, protegidos, restaurados em sua dignidade e atuem como protagonistas, como agente da mudança e da transformação no seu território. Vou acelerar. Outra atribuição estratégica é trabalho e renda, né? Esperamos ver as comunidades ganhando essa capacidade de gerar renda, oportunidade de trabalho, empreendimentos. Nós vamos falar durante essa semana sobre essa meta e esse propósito que nós estamos desenhando, sonhando, orando e pensando. É de criar oportunidades para gerar empreendimentos solidários por meio dos nossos parceiros aqui no Brasil. Ok. Mobilização pela justiça. Essa é uma outra atribuição estratégica da Missão Aliança. Desenvolvimento comunitário, trabalho e renda e mobilização pela justiça. Ok. Deus é justo, nós sabemos disso, Ele ama a justiça e exige que seu povo pratique a justiça. Esse é um tema absolutamente central na Bíblia. Então, essa atribuição estratégica da Missão Aliança está alinhada com a vontade de Deus. Como parte da igreja, a Missão Aliança e os seus aliados atuarão conjuntamente no combate à pobreza e na promoção da justiça, tanto no nível local como no nível internacional. A Missão Aliança está mobilizada com esse propósito, em torno desse propósito. E nós entendemos que a missão do povo de Deus, eu queria realçar isso para todos vocês, né? A missão do povo de Deus, ela inclui orar pelas autoridades. Nós não temos a menor dúvida disso. É bíblico. Orar pelas autoridades constituídas. Está aí a referência bíblica. Mas a missão do povo de Deus não inclui apenas oração. A missão do povo de Deus inclui também advertir as autoridades quando estas perdem o bom senso, abusam do poder, cometem ou toleram injustiças contra os mais pobres, fracos e oprimidos. A missão de Deus, a missão do povo de Deus inclui oração pelas autoridades, mas também inclui a advertência das autoridades quando elas perdem o bom senso e abusam do poder. Eu tenho escutado nos últimos tempos muita gente me falando: Bebeto, você tem que orar. Nós estamos orando, pessoal. Nós estamos orando. Nós estamos orando. Mas nós precisamos ir além. Precisamos ir além. Além de advertir as autoridades, a missão do povo de Deus inclui se organizar para a defesa dos pobres contra os ricos e poderosos. Isso demanda autonomia e voz profética para denunciar o Estado quando esse Estado viola os direitos dos seus cidadãos. Então, a missão do povo de Deus inclui orar pelas autoridades constituídas, advertir as autoridades quando elas perdem o bom senso e praticam a injustiça, e se organizar para defender os pobres contra os ricos e poderosos. Isso é voz e papel profético do povo de Deus. Nem todos são profetas, mas todo discípulo de Jesus deveria ser profético em tudo aquilo que fala e faz. E o último ponto, faltam 8 minutos aqui, os meios para alcançarmos a estratégia. Vou rapidinho aqui, né? Construir alianças com organizações da sociedade civil, com igrejas,
e, quando possível, com governos locais. Nós queremos ter uma comunicação clara e corajosa sobre a realidade dos pobres e para mobilizar as pessoas contra a injustiça, aqui no Brasil, na Noruega, em outros países onde a Missão Aliança opera. A Missão Aliança vai trabalhar para alcançar a estratégia, vai trabalhar na captação de recursos, para financiar e dar sustentação para a implementação dessa estratégia. E aí nós temos modalidades de captação de recursos, né, doadores, o programa de patrocínio, que é tão falado e tão importante. Eu sei o quanto a Elisa tem trabalhado com esse propósito, para que esse programa funcione redondinho. É uma parte importantíssima na nossa mobilização de recursos na Noruega, o programa de patrocínio. Deem atenção para isso, né? Não vacilem, né, com relação ao programa de patrocínio. Eu sei que vocês têm feito um bom trabalho, mas assim, busquem excelência nesse programa, porque ele é fundamental para que a gente consiga recursos necessários para financiar a nossa estratégia. Um outro aspecto é a competência organizacional, maximizando a eficiência, né? Liderança baseada em valores. Nós vamos trabalhar esse tema aqui durante esses dias, né, com o Oséias. Trabalhamos e queremos seguir, né, com essa estrutura organizacional enxuta e ampliar o escopo do nosso trabalho. Queremos, parte dessa nova estratégia, ampliar a cooperação entre os países aqui na América Latina e também melhorar cada vez mais a relação com o escritório central em Oslo. Nós queremos, nesse novo período estratégico, enfatizar ainda mais essa aprendizagem e o compartilhamento de boas práticas e de metodologias entre os escritórios nos países onde a Missão Aliança opera, e tudo que a gente partilha, né, seja com Bolívia, com Equador, e que vamos partilhar nos outros continentes, nasce a partir daquilo que vocês estão realizando na base. Então, nós queremos valorizar esse novo período estratégico ainda mais o aprendizado e o compartilhamento de boas práticas e de metodologias. Nós queremos ser uma organização flexível, ágil, com tecnologias inovadoras, com comunicação eficaz com todos os nossos aliados e parceiros, tanto no nível de país como no nível global. Queremos manter ações de prevenção contra a corrupção. Nós vamos trabalhar continuamente para fortalecer as nossas práticas anticorrupção. Vocês sabem, especialmente os mais antigos, já nos ouviram falar sobre isso, né? A nossa tolerância para a corrupção é zero. Zero. Eu sei que se fala muito em tolerância, né, nos nossos dias, que todo mundo, a gente tem que ser tolerante. Tolerância não é virtude. Tolerância não é virtude porque tem algumas coisas que são intoleráveis, né? Virtude é paciência, misericórdia, compaixão, amor, isso é virtude. Tolerância não é virtude porque tem coisas que, como cristãos, nós não podemos tolerar. Então, por exemplo, nós não toleramos a corrupção. Não toleramos. Então, nós vamos sempre trabalhar com essa perspectiva de prevenir contra a corrupção. E agora? Como é que eu volto? Ok. Era isso que eu tinha para partilhar sobre a estratégia. Estamos dentro do tempo, pelo menos. Faltam. E agora, no programa, nós temos um intervalo, é isso? Não, temos 10 minutos. Isso. Nós temos 10 minutos aí para comentários, contribuições, perguntas. Fiquem à vontade. É para escrever, né? Não é isso? Cadê Oséias? Use o chat. Use o chat.
Não seja chato, use o chat. Eu estou tentando aqui acompanhar aqui o chat. Posso ler algumas anotações aqui. Márcio do Refúgio, que fala, tamo junto, Deus tem lado, é isso mesmo. Pastor Doni fala, me passa esse PowerPoint, pelo amor de Deus. Tá bom, Pastor Doni? Passaremos. É nosso. Juliana pergunta aqui, a visão e missão foram escritas pelo Brasil ou veio da Noruega? São lindas, curiosidade. É isso, Juliana? Então, Juliana, a missão Aliança, vou respondendo as perguntas aí quando vão surgindo aqui. O processo de construção da nossa estratégia é um processo muito participativo. É um processo aberto, onde todos os países contribuem com essa construção. Então, o ano passado nós reunimos na Noruega os 10 países, os 9 países onde a missão opera, com 2 ou 3 representantes de cada país. Quem esteve comigo na Noruega trabalhando nesse tema da construção foi a Clenir, né, como representante do Conselho Consultivo. Então, o processo se dá dessa forma, né? Nós reunimos líderes de todos os países onde a missão opera e nós trabalhamos um pouquinho antes de chegar no Fórum de Líderes da Noruega. Aproveitamos os dias lá e construímos muita coisa junto. É um processo muito bacana, muito horizontal, muito participativo, muito aberto. A Cleni é testemunha disso. E depois do fórum, retornamos com um trabalho para casa para tentar fechar esse documento de estratégia. A partir dessa estratégia global da Missão Aliança, que seria, digamos, a nossa carta magna, né? Como a carta magna, a constituição, digamos, da Missão Aliança. A partir dela, nós fazemos os desdobramentos de estratégias para o país, seguindo os mesmos princípios, valores, prioridades, visão e missão global da organização. Porque a Missão Aliança no Brasil é Missão Aliança Noruega, né? Nós somos uma organização estrangeira, então nós temos um mesmo conjunto de valores, uma mesma visão, uma mesma declaração de missão. Nós temos os mesmos propósitos estratégicos. O que diferencia, e aí a gente realça isso num documento de estratégia de país, o que diferencia é o nosso contexto, né? O contexto onde nós estamos. Então, como essa estratégia global vai se desdobrar aqui no Brasil? Então, isso aí nós fazemos por país. Então, China tem a sua estratégia de país, mas todos seguindo essa carta maior, esse documento maior. Mas foi construído coletivamente, a muitas mãos. Vou tentar ler aqui mais. O Bebeto. Samuel. Fala. Não, eu só queria fazer não é complemento, né, mas uma questão aqui, que você falou que Deus tem lado, né? Aí o Márcio respondeu, é verdade, Deus tem lado, mas ao mesmo tempo que Deus tem lado, ele se posiciona a favor do pobre, do oprimido, mas ele também anuncia arrependimento ao agressor e convida o agressor ao arrependimento.
Quer dizer, no final das contas, Deus não quer, não deseja punir o agressor, né? No sentido de que não é uma guerra santa, né? Mas ele quer redimir também o agressor, quer cuidar do pobre, do oprimido, mas quer redimir o agressor, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma palavra profética contra aqueles que usam da injustiça, nós o convidamos a fazer parte do lado da justiça, né? Sim, sem dúvida. Esse é o papel do profeta, né? O profeta sempre chamava para o arrependimento, né? O profeta, ele apresentava uma denúncia, mas ele fazia um convite. Então, a gente sempre lembra que a justiça é a irmã gêmea da misericórdia, né? A justiça é a irmã gêmea da misericórdia, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Samuel. Deixa eu tentar lendo aqui, que eu sou meio cego, eu estou tentando ler aqui no chat. Ok, Juliana, Gleice, que bom que temos tantos objetivos, sonhos, metas em comum, levando pessoas a Jesus com justiça e dignidade. Luigi, refúgio. O direito do Brasil é tecnicista e autoritário. Devem lutar para sensibilizar a sociedade e mudar essa realidade. Alguns comentários aqui. Life Words, Luciana, sempre encanta a clareza da missão e a compreensão de sua responsabilidade no mundo. Anderson, refúgio, promover a justiça e compartilhar a fé. Muito bom. Estou lendo aqui os comentários. Mário Ângelo, temos que envolver mais e mais as pessoas da igreja local nesta visão. O pessoal anda meio acomodado. Não sou eu que estou falando, é o Mário Ângelo. O evangelho não deveria deixar a gente se acomodar, não é? Concordo também, Mário. Douglas, Ecos, ano oportuno para dialogar e ajudar a discernir no período de eleição municipal do país. Orientar as pessoas a olharem pela comunidade e pela comunidade. Tema difícil em meio à corrupção. Luciana, buscar cada vez mais a profissionalização sem perder a proximidade. Sim, vemos isso na equipe da Missão Aliança e vamos aprendendo muito. Obrigado, Luciana. Pastor Doni, do Capão, muitas vezes vivíamos numa caixa onde só entendíamos que, como igreja, o sentido era somente compartilhar nossa fé. Que bom ver isso, que bom ler isso, Pastor Doni. Luke, da Casa Cruzeiro, obrigado pela apresentação. Bebeto, você pode, por favor, esclarecer o ponto sobre proteção dos pobres contra os ricos? Não entendi. Será que tem a ver com isso que o Samuel já falou? Você sente contemplado nessa consideração de Samuel? Sim. Ele ajuda bastante. Ok. Obrigado. Nada. Quem mais? Patrícia, Ruama, diaconia é o estilo de vida adotado por Jesus. E é o estilo de vida que Jesus recomenda para os seus seguidores. Que o nosso Deus nos ajude, nos capacite a exercer o que Ele nos ensina. Que maravilha. Pastor Doni. Mas hoje vejo um movimento que vai na direção de praticar a justiça e dignidade sem anunciar a fé. Como você vê isso? Ok, Pastor Doni? Eu vejo que falta algo, né? Se esse movimento vai na direção da prática da justiça, né, do resgate da dignidade, sem proclamar o evangelho, tem algo capenga, né? Tem algo que está deixando de ser integral. O nosso modelo e o nosso referencial é Jesus de Nazaré, né? Então, como era o ministério de Jesus de Nazaré? Como que ele desenvolveu o ministério? Quais eram o ministério dele? O ministério de Jesus, ele fala assim, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Então, Jesus assume essa responsabilidade de ser para a gente um modelo, paradigma da nossa prática missional. Então, é para ele que a gente volta os olhos. E o ministério de Jesus era constituído de palavras e ações, querigma e diaconia. Não tem discussão na prática ministerial de Jesus o que é mais importante, se é a proclamação ou a demonstração.
As duas coisas são importantes. Ele não tem dois ministérios. Jesus não tem o ministério do querigma e o ministério da diaconia. Ele tem só um ministério. Jesus de Nazaré era conhecido por todos e todas como um profeta poderoso em palavras e obras. É assim que está escrito lá em Lucas. Palavras e obras. Então, o ministério que imita Jesus de Nazaré é um ministério que proclama o amor de Deus e demonstra o amor de Deus. É um ministério que fala e faz. É um ministério que anuncia e que demonstra. Amor, do ponto de vista bíblico, não é sentimento. Amor, do ponto de vista bíblico, é atitude. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Isso é ação concreta. Então, esse é um cuidado, pastor Doni, que sem dúvida todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter esse cuidado de não esquecer essa dimensão do querigma, essa dimensão da proclamação do evangelho. Proclamação da palavra que liberta, que transforma, que gera esperança e que restaura a identidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos esquecer dessa dimensão querigmática do Evangelho.